Abençoe Glória a você, Deus. querida. Que bom que chegou. Graças a Deus. Vamos lá, gente, então? Olha, já são 8h38. Nós vamos ler a palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, versículos 1 a 3. Olha aqui. Do homem são as preparações do coração. Em outra tradução, o homem faz planos, mas do Senhor a resposta da língua. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Glória a Deus. Tati Robson entrar aí, Rodrigão também. Então, gente, nós vamos falar aqui em Provérbios capítulo 16, né? O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos, mas a Bíblia diz que a resposta, ela vem de Deus para nós. A resposta certa, ela vem de Deus, né? E fala assim para nós confiarmos os nossos planos e projetos ao Senhor, porque Ele que dá a nossa resposta. Então nós vamos falar um pouquinho sobre decisões. Você sabe que nós tomamos, segundo os estudiosos, de 30 a 35 mil decisões por dia. Tomar um cafezinho com açúcar, com adoçante. Aí eu vou passar por este caminho, não vou passar por este caminho. Um banho, roupa, um sapato. Eu vou tomar o banho completo, meio banho, vou lavar a cabeça, não vou lavar a cabeça, com shampoo, sem shampoo. Vou só passar o lencinho umedecido. Também tem agora nesse frio, hein, gente? Ligar o ar-condicionado ou não. Usar álcool gel. Usar álcool gel ou não. Usar a máscara. Não é opcional. Tem não que é usar. escolha. Essa é obrigatório. É obrigatória. Então, para você que está chegando aí, nós estamos falando sobre decisões. Nós tomamos decisões a todo momento. Segundo os estudiosos, de 30 mil a 35 mil decisões por dia. São os sims e os nãos, né, da nossa vida. Eu conheci uma irmã, ela casada, e o marido dela me procurou. E ele falou assim: pastor, minha esposa quer terminar o casamento, ela quer me deixar, quer sair de casa, e eu não concordo com isso, eu não quero perder o meu casamento. E nós fomos atrás daquela mulher. Eu lembro que aquela mulher até xingou palavrões. Ela me xingou de todas as maneiras, não deu nem para eu falar para ela que o marido não queria. Ela terminou o casamento e ela foi embora. Largou o marido, os meses se passaram, passou-se um ano e meio, e entra uma mulher na sala depois de 1 ano e meio. E ela conversando comigo no meu gabinete, e ela tentando fazer eu lembrar o caso dela, porque nós tratamos com vários casais, mas aquela mulher, ela me lembrou que ela falou comigo: o senhor vai lembrar de mim. Eu xinguei o senhor, falei palavrões com o senhor. Falei: lembro, era você? Quer dizer, eu nem conheci, porque eu fui ligar para marcar com ela, para ela vir aqui ao gabinete. E ela me xingou todo. E ela falou assim: pastor, olha, eu estou muito arrependida, eu terminei meu casamento por influência da minha família, e eu agora estou sozinha, e minha família, cada um tem lá o seu marido, a sua esposa, e somente eu estou sozinha. Eu quero meu marido de volta. Aquilo ali foi influência da minha família. Então eu peguei o telefone e liguei para esse marido. Quando eu liguei para esse marido, ele falou assim: pastor, agora não dá mais. Eu já estou com o casamento marcado para aquela semana. Eu não posso desfazer o meu compromisso com a família que eu tenho aqui. Eu estou gostando dessa pessoa. Eu me humilhei, eu fui atrás da minha ex-esposa, ela não quis, então não tem mais condições de voltar. E eu disse para aquela mulher isso, ela chorou muito, ela ficou muito triste, ela ficou muito arrasada, e disse que foi a família, influenciada pela família, mas aquela decisão dela foi uma decisão que mudou totalmente a vida dela e não tinha mais como consertar. Outra decisão que nós conhecemos, que acho que todos conhecem, é a do filho pródigo. Ele tomou 2 decisões na sua vida que foram decisões importantíssimas. A primeira, ele tomou a decisão de sair de casa. Ele saiu de casa, ele saiu com dinheiro, ele saiu com roupa limpa, ele saiu barbeado, penteado, ele saiu com sandálias novas, com uma roupa nova, e ele tomou o rumo da vida e foi viver a sua vida. Essa foi a decisão que mudou a vida dele, porque ele saiu por cima. E a outra decisão que ele tomou foi a de retornar para casa. Depois de anos, depois de meses, anos, que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha recebido,
né? A roupa já tinha acabado, então ele retorna para casa. Só que esse retorno dele para casa, essa segunda decisão dele, foi uma decisão que ele tomou de ir até o pai, pedir perdão. Ele já não tinha mais as sandálias novas, não tinha mais as roupas novas, não tinha um cabelo penteado, sua barba cresceu, suas unhas cresceu, ele estava sujo, fedido, cheirando a lavagem, cheirando a porco. Assim que ele chegou na sua casa, na casa do pai. Graças a Deus, o pai, que é a figura de Deus, o perdoou, colocou para dentro, fez uma festa, mandou lavar, barbear, pôr novas sandálias, um anel novo, roupa nova e fez festa para ele. Foi uma decisão que mudou a vida dele. Então, gente, nós tomamos decisões todos os dias, todos os momentos nós tomamos decisões. Existem decisões fáceis e existem decisões difíceis, né? As decisões fáceis são aquelas decisões que nós tomamos baseadas no nosso conhecimento, no nosso entendimento, nas nossas experiências, né? Então, são decisões que ficam fáceis porque se você já passou por aquilo, se você já viveu aquela situação, então você é capaz de tomar uma decisão. Mas existem também decisões difíceis. E essas decisões difíceis, elas muitas vezes nós paramos e ficamos embarreirados nessas decisões. São essas decisões que nós queremos compartilhar com vocês. Por que são decisões difíceis? Olha aqui, por que são decisões difíceis? Por quê? Primeiro, falta o conhecimento. Você não tem conhecimento daquilo ali. Você ou pode ter um pouco de conhecimento, mas você não tem conhecimento de toda a causa. Então a decisão fica difícil. Falta de experiência. Quer dizer, você nunca passou por aquilo ali. Por exemplo, uma luta no casamento, uma discussão, uma divergência no casamento, e você não sabe como fazer ali, principalmente nos primeiros anos, onde nós descobrimos um ao outro. Então nós temos que tomar várias decisões no casamento, e como nós não conhecemos este caminho do casamento, só ouvimos falar, né? Só temos uma noção, então as nossas decisões, muitas decisões são decisões erradas, porque nós não temos experiências e não passamos ainda por aquele caminho. Outro também, a decisão difícil, ela é difícil porque nós temos medo do futuro, medo de tomar a decisão errada e aquilo ali azedar, aquilo ali não dar certo e a gente ser prejudicado, prejudicar outras pessoas, né? Então, e outra coisa que também torna-se uma decisão difícil é quando nós deixamos para amanhã. Depois eu faço isso, depois eu vou estudar, depois eu vou colocar minha vida em dia, depois eu vou colocar minha gaveta em dia, depois eu vou pedir perdão para essa pessoa, depois eu vou na casa daquele irmão, depois eu procuro a minha esposa, depois eu procuro meu esposo, depois eu faço isso. Quer dizer, você vai sempre adiando decisões que precisam ser tomadas. São decisões difíceis, mas precisam ser tomadas. Então, gente, nós somos impelidos nesse tempo agora de coronavírus, de quarentena, onde nós estamos isolados nas nossas casas, nós temos que tomar várias decisões todos os dias, a todo momento, e nós precisamos saber tomar essas decisões. Nós não podemos tomar decisões de qualquer maneira, porque tem decisões que mudam o rumo da nossa vida. As decisões, elas decidem a nossa vida, definem e decidem o nosso futuro, definem e decidem o nosso destino, definem e decidem a nossa qualidade de vida. Então, esse poder de decisão pode mudar toda a nossa vida, pode mudar toda a nossa história. Então, por isso que nós estamos falando aqui sobre decisões. Decisões definem onde nós queremos chegar. Decisões definem quais são as nossas intenções. Decisões também definem o nosso caráter. Dependendo da decisão que você tomar, você vai demonstrar o caráter que você tem. Então, você tem que tomar cuidado com decisões aqui você toma a todo instante, que você toma no seu trabalho, com vizinhos, com família, com esposa, com esposo, com filhos, né? Com os pais. Você tem que tomar cuidado com o tipo de decisão, porque senão você pode pôr tudo a perder. Nós tivemos um irmão na igreja que ele tinha um emprego estável no Banco do Brasil e ele decidiu por sair do Banco do Brasil e ir montar um negócio na praia. Só que ele não tinha experiência, ele não sabia como era a praia, e aí ele saiu do serviço, ele perdeu dinheiro, perdeu quase tudo e retornou com dificuldade para cá, para Belo Horizonte. Né? Teve um outro casal que decidiu sair do Rio de Janeiro e vir para cá, com promessa de emprego, de casa, e chegou aqui e não tinha nada. Ele teve que reformular
toda a sua vida. Então, gente, tem decisões na nossa vida que vão mudar o rumo, vão mudar o trajeto, não tem jeito. Nós tivemos um casal que eles decidiram vender a casa que eles tinham e aplicar todo o dinheiro numa financeira. E essa financeira, então, com o passar de alguns meses, estava indo tudo bem, eles ganhando seu lucro, eles quebraram. Essa financeira quebrou e eles perderam todo o dinheiro que eles tinham, que eles juntaram a vida inteira, que compraram uma casa, toda a sua renda, ficou tudo perdido e eles tiveram que recomeçar do zero. Por quê? São decisões. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essas decisões. Olha, as pessoas, famílias e amigos, eles vão lembrar de nós, vão lembrar de mim, da Cristina, né? Por aquilo que nós fazemos. Vão lembrar não pelo início, mas pelo final. O que importa é como nós terminamos as coisas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A pastora Cristina tem um livro. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, preste atenção. Você pode ter começado mal, mas você tem que terminar bem. Se você começou bem, termine bem. Porque o que importa é o final. Melhor é o fim do que o início delas. Então, antes de você tomar alguma decisão, nós vamos falar algumas coisas aqui que você tem que ter em mente. Não é isso, Cristina? Você quer falar alguma coisa sobre decisão? Fala. Decisões, escolhas, né? Nós sempre dizemos que a vida é feita de escolhas. E depois das escolhas, nós só temos as consequências. As escolhas e as decisões, quando elas ainda estão nas nossas mãos, nós podemos dizer que temos o poder sobre elas, né? Enquanto eu ainda não fiz a escolha, aquele poder da decisão está nas minhas... Telefonando. Desculpa, gente. Então, quando nós ainda temos as escolhas em mãos, nós ainda não decidimos, nós temos o poder sobre elas. Mas depois que nós fizemos as escolhas, nós só temos consequências. Então nós precisamos tomar muita atenção e tomar muito cuidado, ter muita atenção e tomar muito cuidado diante de qualquer escolha, seja ela mais simples como a mais arrojada. Então, se eu não sei ter atenção e cuidado com uma escolha pequena, uma escolha simples, como é que eu vou ter com uma escolha mais arrojada, uma escolha mais agressiva, né? Então, nós precisamos ir treinando isso. E tem escolhas, como o pastor Daniel diz, que elas vão definir a nossa vida. Tem escolhas que vão mudar a nossa vida para todo sempre, porque tem coisas que não tem como voltar atrás, né? Então, a escolha de um casamento, por exemplo. Tem gente escolhendo casar e ele faz essa escolha como se ele estivesse escolhendo uma roupa. Não, eu não gostei desse marido, eu vou trocar. Eu não estou gostando dessa esposa, eu vou passar para outra. Não é assim. Então, tem escolhas que não tem como a gente ficar, tira e põe, né? Coloca e coloca de novo e recoloca. Não é dessa maneira. Então, tem escolhas que eu vou fazer na minha vida e que eu vou ter prejuízo. Então, eu vou ter prejuízo, eu vou ficar triste, provavelmente o pastor Daniel pode até se entristecer de ver a minha tristeza. Mas tem escolhas na minha vida que não só vão me entristecer, mas vão influenciar a nossa vida e a vida do pastor Daniel vai ficar no prejuízo tanto quanto a minha. Então, todo cuidado diante de uma escolha é necessário. Então, nós precisamos ter a atenção e o cuidado, porque as escolhas podem definir a nossa vida, podem mudar o nosso destino, pode revelar muitas coisas sobre nós. E o destino dos outros também. E o destino dos outros. Tem escolhas que se nós fizermos, não vai ser prejudicial apenas para nós aqui na nossa casa. Vai chegar na igreja, nossas ovelhas vão sofrer, vai chegar no nosso pastor, o pastor Jorge Linhares. A igreja Getsemane vai sofrer o impacto. Então, tá vendo como é que as escolhas elas são cruciais? Então, se vale um conselho, né, uma hashtag fica a dica, nós queremos deixar aqui nessa noite. Treine, se acostume a ter cuidado
escolhas pequenas, porque se eu sou descuidada, negligente, apavorada, sem noção, eu não penso para fazer uma escolha pequena, a probabilidade de eu levar isso para uma escolha maior e para uma escolha arrojada é 100%. Isso é uma questão de lógica. Se eu não sei trabalhar com uma escolha simples, como é que eu vou trabalhar diante de uma escolha grande, de uma Essas escolha... escolhas simples são escolhas do dia a dia, né? Dia a dia. Nós temos que tomar. Exatamente. E nós não podemos descuidar também dessas escolhas. É isso que você está falando. Exatamente. Porque as grandes virão. Então, nós somos treinados desde criança, desde juventude, para tomarmos grandes decisões na vida. Eu quero te falar um negócio, algo para o seu consolo. Nem sempre nós vamos acertar nas decisões. É lógico que nós vamos tomar decisões erradas. Então, só para você ficar tranquilo, porque nós não vamos acertar 100%. Nós não temos bola de cristal para saber todas as coisas. E tem decisões que nós temos que tomar, decisões rápidas, decisões que é você mesmo que vai ter que tomar, você não pode passar para outra pessoa. Então a bola está com você, a bola da vez. Então, tome muito cuidado. Então, algumas coisas que nós temos que ter em mente quando nós formos tomar decisões. Olha, primeiro, decisões importantes não tomamos sozinhos ou sem conselhos. Tá certo? Não tome decisões importantes que vai mudar o rumo da sua vida e de outras pessoas sozinho. A Bíblia diz assim em Provérbios 15:22, olha, onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Então, tem decisão para tomar, você não sabe o que fazer, você já conversou ali com seu cônjuge, conversou entre os filhos, tem dúvida ainda? Procure conselheiros, pessoas capazes, pessoas que vão te ajudar. A Bíblia fala que onde não há conselhos, os projetos, eles falham, mas na multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Então, você pode buscar alguém para te ajudar. Tem gente que tem orgulho, eu vou perguntar para o fulano de tal isso, eu vou me expor, eu vou ir lá para perguntar isso aqui, mas isso é bíblico. Você buscar conselheiros, você buscar pessoas, né, que são mais velhas, pessoas que já passaram por aquele caminho, pessoas experientes. Essas pessoas é que nos ajudam. Essas pessoas é que vão confirmar a vitória e a bênção de Deus na nossa vida, para a nossa decisão que é séria. Olha a segunda coisa, além de você não tomar decisões sozinhas. Ouça com o coração. Não ouça somente com o ouvido. Ouça de forma madura. Ouça, tenta ouvir aquilo ali com o coração, com a sua alma. Nem sempre você vai ter respostas que você quer. Serão respostas contrárias ao que você está querendo ouvir. Certa vez uma mulher me ligou falando assim, pastor, eu vou separar mesmo, é isso que eu quero, eu já tenho no meu coração que eu vou separar e eu vou fazer isso mesmo. E eu falei para ela, olha, Deus não quer que você separe. Isso não é bíblico. Deus quer que você esteja no seu casamento e que vocês lutem pelo casamento de vocês, tá certo? Então, aquela resposta que eu dei para ela não era a resposta que ela queria. Ela queria que eu falasse assim, pode separar mesmo, se é isso que você quer, você já sofreu muito, você já passou por vários caminhos, várias batalhas que esse homem, ele não melhorou, mas a minha resposta foi uma resposta contrária. Ela não gostou, mas nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós queremos. Os conselhos nem sempre serão aquilo que nós queremos, serão conselhos diferentes. Aí você vai juntar aquilo ali. Olha o que diz Provérbios 15:31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Tá vendo? Ouvidos que escutam a repreensão da vida. Quer dizer, a vida ela nos ensina. As experiências da vida nos ensinam. E nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Nós aprendemos muito mais com as nossas falhas. Nós aprendemos muito mais quando nós erramos, tomamos uma decisão, né, que às vezes até prejudica, uma decisão que aos olhos dos outros são erradas. E aí nós aprendemos com isso. São experiências da vida que nos colocam diante dos sábios, que nos colocam diante de Deus, né, que nos colocam em cima. Então, é uma experiência assim são decisões que nós vamos aprender com experiências da vida. Vamos ter que errar, mas a vida vai nos ensinar
como tratar, como falar, como ser, como tratar a esposa tratar o marido, como viver uma vida conjugal bem, né? Eu creio que você, com o passar dos anos, você já vai entendendo a sua esposa vai te entendendo. Você não pode ficar brigando tantos anos pelas mesmas coisas, já de cabelos brancos, brigando pelas mesmas coisas. Os anos passaram e você ainda está brigando por aquilo que vocês brigavam lá na lua de mel. Puxa, a vida tem que ensinar. E se a vida não ensinou, o casal vai sofrer e vai sofrer muito. Porque você sempre fala da razão, né? Você quer ter paz ou você quer ter razão? Entre a paz e a razão, escolha sempre a paz. E a gente sempre fala isso, né? Tem os casais, os de sempre, né? Eles erram os mesmos erros, eles cometem as mesmas falhas, eles pecam os mesmos pecados a vida inteira. Então a gente até costuma dizer conosco, né? Podia até ser um pouco mais criativo, podia errar outro erro, falhar outra falha, quem sabe até pecar outro pecado. Mas são 30 anos, 50 anos, a mesma falha, o mesmo erro, a mesma queda, o mesmo pecado, enfim. Não insista no seu erro, né? Errou uma vez, tudo bem, errou duas vezes, puxa vida, errar a terceira, aí já é burrice. Aí você tem que sair fora, aí é burrice mesmo, né? Aí você tem que consertar isso aí. Talvez sua esposa está avisando você uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e você não conserta. Coisas sérias, né? Coisas que podem mudar o rumo da vida de vocês, né? Que mexe com caráter, que mexe com honestidade, que mexe com a família toda. Então você toma cuidado com essas decisões. Então nós já falamos, antes de você tomar decisões, tenha isso em mente. Primeiro, não tome decisões sérias sozinho. Decisões que vão mudar o rumo da sua vida, peça conselhos. Segundo, ouça com o coração, tenha maturidade, né? Você não insista nos seus erros. E terceiro, honre seus pais. Quer dizer, converse com seus pais. Tem uma decisão, converse com seu pai. Seu pai já passou por situações, seus pais, que você ainda não viveu. Né? Seus pais já viveram coisas que você ainda vai viver, que você ainda vai passar. Então, a experiência está com eles. É lógico, eu entendo que existem famílias que os pais não vivem bem, tem um problema de vício, alguma coisa. Aí já é outra coisa. Mas mesmo assim, honre seus pais numa decisão. O que você vai fazer? Converse com ele, ouça. Talvez se você acha que seu pai assim é quadrado, meu pai não estudou, o meu pai ele não fez uma faculdade, meu pai não é muito inteligente, mas seu pai tem experiência. Seu pai já viveu muitas coisas. Eu estava ouvindo a minha mãe e ela contando sobre as experiências dela, as coisas que ela ainda não tinha contado e como ela construiu a casa onde ela mora hoje. Eu fiquei assim, boquiaberto de ver como que eles se esforçaram, o caminho que eles passaram, como que eles abriram mão de muitas coisas, como que eles abriram mão de tantas coisas para construir aquela casa. Então, assim, foi uma experiência fantástica que eu aprendi, eu cresci com aquilo ali, de ouvir ela contando as suas experiências lá no início do casamento, né? Ainda bem pobre, ainda bem sem dinheiro, e como ela ajudou o meu pai a prosperar. Ela nunca tinha contado isso para mim, mas ela ajudou meu pai a prosperar. Ela colocou meu pai para frente. Meu pai era um homem muito humilde, um homem matuto, e ela foi ensinando as coisas para ele. Ela foi dando os toques nele, fazendo ele ficar melhor, fazendo ele ficar mais antenado nas coisas. Foi muito legal. Com muita delicadeza, né? Com muita gentileza, com muita sabedoria, porque tem mulher que sabe mais do que o marido, ela só não sabe aplicar isso. Então fala de qualquer jeito, se coloca numa posição de que eu sou melhor do que você, né? Você tem que me ouvir, você tem que entender o que eu estou te falando. Exatamente. Então não adianta você deter esse conhecimento aí todo e não saber expressá-lo, né? E isso que o pastor Daniel está falando é algo muito sério. Eu costumo aconselhar algumas mulheres jovens, solteiras, né? Então, e quando alguma me diz assim, minha mãe, meu pai não concorda com esse namoro, esse noivado, esse relacionamento, eu sempre digo para elas, então ore e peça a Deus. Se o papai e a mamãe, principalmente a mãe, estiver errada,
que Deus a convença disso. Mas esse convencimento, tanto quanto no seu coração, porque você pode estar enganada também e o papai e a mamãe tentando te ensinar isso. E olha, eu digo como mulher, dificilmente uma mãe está errada. Os pais têm experiência, né? Os pais fizeram um caminho que nós ainda não fizemos. Tem exceções, eu sei que tem exceções, mas numa regra geral, eu acho que vale a pena. Estou cansada de ouvir de mulheres maduras, casadas, mãe de filhos, me dizendo assim, bem que os meus pais não queriam esse casamento, bem que a minha mãe me avisou que isso não ia prestar, que isso poderia me trazer sofrimento. Essa semana mesmo tivemos um caso assim, uma mulher chorosa, desesperada, casada, com filhos, e o marido não quer trabalhar, o marido ele vai se ele quiser, ele trabalha se quiser, né? Já vendeu tudo, imóvel, sujou o nome dele, o dela, uma série de coisas, né? Uma história horrorosa. E essa mulher chorando muito me disse, pastora Cris, eu me lembro como se fosse hoje, alguns anos atrás, a minha mãe dizendo para mim, cuidado com esse moço, isso aí é folgado. Ela ainda usou uma expressão assim engraçada, né? Mas na verdade, se não fosse trágico, seria engraçado. Isso é folgado, igual colarinho de palhaço. E ela disse que riu, achou que a mãe estava fazendo uma piada, uma gracinha. Mas a mãe estava sinalizando para ela que aquele homem era um homem folgado, era um homem preguiçoso. A mãe viu, né? A mãe viu anteviu, né? Algo que ela não viu. Então hoje, casada, mãe de filhos, num sufoco, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para dar conta da casa, filho e as contas na casa dela. Então hoje ela se lembra. E que tristeza, né? Porque se ela tivesse entendido isso lá atrás, talvez a história fosse diferente. É aquilo que falamos no início. Depois das escolhas, nós só temos as consequências. Então, tome muito cuidado diante de qualquer escolha. Eu gostaria de, aproveitando aqui essa deixar um texto da palavra de Deus aqui antes do pastor Daniel finalizar, e nós queremos orar com vocês. É algo que nos ensina muito. E eu e o pastor Daniel sempre pautamos a nossa vida na Bíblia, que é a palavra de Deus para nós. Então a Bíblia, ela nos ensina, nos diz que nós só temos uma vida para viver nessa terra, não existe reencarnação. Isso não existe. A Bíblia diz em Hebreus que depois da morte o juízo. Então para de ficar imaginando coisas, isso não existe. Então nós precisamos viver da maneira mais digna e com total sabedoria, principalmente diante de cada escolha e decisão, porque nós só temos uma vida para viver e ela é breve. A Bíblia diz lá no Salmo 90, verso 10, que tudo passa rapidamente, nós, como estalar de dedos, voamos. Então todo cuidado é pouco. Mas eu quero deixar um texto aqui que fala muito, cabe muito dentro dessa nossa conversa sobre escolhas. Tiago 4, o verso 13 ao 15, Tiago 4, do verso 13 ao 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios acolá e ganharemos dinheiro. Olha o verso 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Então, no verso 13, ele chama atenção, ele dá uma chamada. Ouçam, presta atenção. Vocês que estão dizendo, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, eu viajo para tal lugar, eu saio do país, eu vou para os Estados Unidos ganhar dinheiro, eu vou para a Europa fazer minha vida. Estamos cansados de ouvir isso o tempo todo, né? Vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro. Aí o verso 14 ele diz assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Está escrito aqui, Tiago 4, estou no verso 14. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É o que eu acabei de dizer, a vida ela é passageira e como num piscar de olhos, no estalar de dedos já passou, e a Bíblia está dizendo isso aqui. Olha o verso 15, ao invés disso vocês deveriam dizer assim, se o Senhor quiser, viveremos
e faremos isto ou aquilo. Isso cabe para em qualquer tempo da nossa vida. Verso 15 de Tiago 4. Ao invés de falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu viajo, eu compro, eu vendo, eu faço curso, eu estudo em tal lugar, eu saio da igreja, eu entro na igreja, eu vou para o ministério, vou para o outro. Enfim, faz o que quer da vida. Vocês deveriam se atentar. E ele está dizendo, o que é a sua vida? Você precisa se atentar que ela é como uma neblina. E ele diz no verso 15, ao invés de dizer assim, de agir assim, vocês deveriam dizer e agir assim, se o Senhor quiser. Por isso a expressão, se Deus quiser, né? Essa expressão, ela é bíblica, completamente bíblica. Se o Senhor quiser, primeiro, eu vivo. Se o Senhor quiser, eu vou viver. Se o Senhor quiser, eu farei isto ou aquilo. Então, essa que deveria ser a nossa regra de vida, o nosso estilo de vida, o nosso padrão de comportamento. Se o Senhor quiser. E o que nós vemos o tempo todo são pessoas fazendo escolhas, tomando as suas decisões e depois... Põe Deus no negócio. Põe Deus no negócio. Ah, Deus, o Senhor abençoa. E se o negócio dá errado, ainda se volta contra Deus, que é o que diz aqui em Provérbios 19, 3. A insensatez do homem é que arruína a sua própria vida, mas o seu coração se revolta contra Deus. Então eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha, eu vou sair de tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou viajar para tal lugar, eu vou sair do ministério, eu vou me ausentar, eu estou um pouco cansado, estou muito exigido, então eu vou recuar um pouco. Eu fiz as minhas escolhas, tomei minhas decisões. E aí, a hora que não dá errado, a gente se revolta contra Deus. No meio do caminho, a gente grita a Deus, Deus, o Senhor abençoa. Primeiro, antes de pedir a bênção de Deus, nós deveríamos primeiro perguntar para o Senhor quer isso? Isso faz parte da tua vontade? Está dentro do propósito do Senhor para a minha vida? Isso aqui que eu estou escolhendo está alinhado com a sua escolha? Esse é o caminho correto. Mas eu volto a dizer, isso aqui não é uma regra de vida, um estilo de vida adotado por mim e pelo pastor Daniel. Isso está na Bíblia. Eu acabei de ler aqui o texto de Tiago 4, verso 13, 14, 15. Antes de qualquer coisa, pergunte para Deus, o Senhor quer isso? Isso é da sua vontade? Essa minha decisão, essa minha escolha, essa minha vontade, esse meu sonho, meu projeto, seja o que for, está alinhado com o Senhor? Isso faz parte do propósito que o Senhor tem para a minha vida? Isso é mais sábio, é mais sensato do que tomar as decisões, fazer as escolhas e depois sair correndo para Deus. Deus, o Senhor abençoa, liga para todo mundo e pede para oração, ora porque eu tomei uma decisão, ora porque eu saí, eu entrei, eu fui, eu cheguei. Isso não é correto. E a Bíblia está dizendo aqui para nós, e quando dá errado, nós ainda nos voltamos contra Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus fez isso comigo? Deus é mau. Por que Deus não impediu? Daniel, Jesus. Eu ia fazer uma escolha. Deus que sabe tudo podia ter impedido. Você perguntou para ele antes? É verdade. Então, essa é a quarta coisa que você tem que ter em mente. A primeira, não tome decisões importantes sem conselhos, né? Ouça com coração, com maturidade, prepare-se para as respostas, consulte, se você pode, seus pais, honre seus pais. A quarta, né? Coloque Deus, ore, guarde a direção de Deus, aguarde. Não fique desligado quando você colocar diante de Deus alguma decisão que você tem que tomar. Não fique desligado do mundo espiritual, não. Porque Deus vai te falar, né? A resposta pode vir numa mensagem, num aconselhamento, numa conversa informal, na leitura da palavra de Deus. Então Deus ele vai te dar a resposta que você precisa. Talvez essa palavra nossa aqui, irmãos, é uma palavra preventiva para o que vai acontecer ainda, para coisas que você ainda vai ter que tomar decisões essa semana, talvez o mês que vem. Então você já está sabendo, né, o que você pode fazer, como deve fazer, né, o que você deve buscar, orar a Deus, colocar diante de Deus, buscar um aconselhamento. Né? Tem algumas técnicas aqui muito importantes. Olha, tem uma doutora, Maria Konikova, ela diz assim, olha, quando uma decisão está muito difícil, isso aqui agora é técnica, né? Tome distância da decisão, distância emocional.
veja de longe, retire-se emocionalmente, comece a raciocinar, né? Traga a razão. Esse afastamento psicológico, né, do caso, da decisão, ela pode ser um afastamento temporal, de espaço, né, de convivência social. Então, porque quando nós saímos do problema, o negócio está difícil de resolver, está difícil de tomar decisão, sai um pouco, respira um pouquinho e começa a ver o problema por um outro ângulo. Depois disso, olha, após isso, começamos a ver com uma nova perspectiva, uma nova interpretação dos fatos. E isso ajuda muito você tomar a decisão quando o negócio está muito enrolado, você não consegue uma decisão no serviço, uma decisão no casamento, uma decisão com os filhos. Nós estamos vendo hoje, está tendo muito problema, porque estamos isolados, em quarentena, muitos problemas entre pais e filhos, principalmente adolescentes, principalmente filhos que estão na adolescência, estão aí querendo tomar a sua independência. Então você tem que sair um pouquinho antes de tomar aquela decisão. Segunda técnica, olha, não tome decisão cansado ou com fome. Não decida nada quando estiver assim. Olha, eu vi um negócio dizendo assim que os japoneses eles não tomam nenhuma decisão após as 4 horas. Depois das 16 horas eles não tomam mais decisão porque eles já estão cansados. E realmente tem um estudo científico que fala que quando você está cansado e com fome, né, você não consegue tomar as melhores decisões, né, você não consegue entender sobre o tema, a pessoa, né, fica sem saber o que fazer. Então você tem que tomar cuidado. Cansado, você perde a percepção dos riscos. Quando estamos com fome, nos tornamos impulsivos e ansiosos. Então toma cuidado com isso aí, tá? Isso é técnica, não é? Primeiro, tome distância daquele problema. Segundo, não tome decisão com fome ou cansado, sua mente já não está raciocinando mais. E terceiro, tome conselhos certos. Isso aqui é uma técnica, mas também é bíblico, né? Você tem que pegar um conselheiro que goste de você, que se interesse realmente pelo seu caso, que ouça você, olho no olho, e entenda aquilo que você está fazendo, né? E, se possível, alguém com mais experiência, que já passou por aquele caso, ou alguém que tenha um conhecimento, se não passou, pelo menos o conhecimento. Bom conselho economiza tempo. Então está aí, gente, as decisões que nós vamos ter que tomar, que elas sejam pautadas na palavra de Deus. Quantos casais, no meio de uma discussão, tira a aliança, joga um no outro, eu não quero mais esse casamento. Manda outro embora de casa. Vai embora. E depois o cônjuge vai embora e o outro que ficou tá ligando pra gente. Isso é muito comum para nós. Esse tipo de ligação tarde da noite, no meio da madrugada, ligando e falando assim, mas eu não queria que ele fosse embora, pastora. Eu não queria que ela fosse embora, pastor Daniel. Mas você não mandou? Você não tirou aliança? Você não mandou embora? Vai embora, não aguento mais, não te quero mais. São as decisões na hora do olho do furacão. Na hora da raiva, né? Tem 60 dias ou um pouco mais desse período aqui do isolamento, né? Da isolamento obrigatório, essa quarentena. Quantas situações eu e Daniel tivemos que fazer uma intervenção, decisões equivocadas, precipitadas, decisões... sem pensar, né? Sem pensar. Eu até, um dia desse, eu até estava pensando nisso, de nós enumerarmos, é claro que guardando as devidas privacidade de cada um, é claro, nós nunca relatamos situações colocando o nome de ninguém, enfim, mas eu fiquei com vontade, aliás, estou ainda com vontade, essa vontade ainda não passou, de enumerar, porque senão é perigoso a gente até perder as contas de quantas intervenções nós tivemos que fazer, pessoas tomando decisões equivocadas, eu vou sair, eu vou entrar, eu vou voltar para trás, não, eu vou dar um passo adiante, não, eu vou subir, eu vou descer, eu vou tirar, eu vou colocar, por conta dessa situação. Nós estamos numa situação que nós estamos sem condição de decidir. Até numa padaria, se a gente compra um pãozinho doce ou um pãozinho de sal, diante dessa situação de privação, de isolamento, de susto diante da situação, terror tocado na gente o tempo todo por conta do vírus,
quantas situações. E aí eu fiquei pensando, graças a Deus que nós pudemos fazer, apesar de muitas, incontáveis intervenções, mas nós ainda podemos fazer. Mas e aqueles que não procuraram ajuda? E decidiram por conta própria sair, entrar, voltar, seguir adiante, dar um passo para trás, subir, descer, tantas coisas. Enfim, quando isso passar, eu já estou imaginando quantas situações, quantas histórias nós vamos ouvir. Foram 60 dias de pandemia, 60 dias de quarentena, e eu acabei com a minha vida, destruí a minha vida, minha casa desabou por conta de decisões, escolhas precipitadas, atitudes, comportamento, postura, palavras. Quantas palavras Vamos orar mal então? Escolhidas, né? Nós queremos orar com vocês. Quero que você fique bem juntinho aí com o seu esposo, com a sua esposa, e vamos orar. Talvez você não teve que tomar nenhuma decisão até hoje, até agora, mas fique com essa palavra no seu coração. É uma palavra preventiva, porque nós temos que tomar decisões todos os dias, todo instante. Como eu disse, decisões fáceis de decidir, mas também decisões muito difíceis vão surgir na sua vida. Então se prepare para isso. Peça a Deus, busque conselhos, abra seu coração. Eu sei que você vai obter a melhor resposta. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você, no nome de Jesus. Fique juntinho aí do seu esposo, da sua esposa, e nós vamos orar neste momento, no nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos colocando em tuas mãos esses casais que estão conosco aqui nesta live. Certamente o Senhor trouxe eles aqui porque o Senhor os ama e o Senhor tem um propósito na vida deles. Eles não entraram aqui nessa live por acaso, não entraram, Senhor Deus, simplesmente porque nós convidamos, mas o Senhor trouxe. E eu sei que esta palavra, Senhor Deus, é uma palavra que pode mudar o rumo da nossa vida. Essa palavra pode nos trazer uma grande vitória no nosso lar, na nossa empresa, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Por isso, meu Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida desses casais, sobre estes lares e essas famílias. Nós repreendemos a ação demoníaca, Senhor Deus, que traz a confusão, que traz a cegueira, Senhor, que as pessoas tomam decisões, Senhor Deus, na hora da ira, e Satanás, Senhor Deus, traz essa confusão, separando as famílias. Meu Pai, no nome de Jesus, entra com providência. Se tem alguém vivendo uma situação de uma decisão, ó Deus, equivocada, errônea que ele tomou, que o Senhor tenha misericórdia e que a Tua boa mão seja estendida sobre estas pessoas e que haja um liberar de uma bênção, para que, Senhor Deus, que essas amarras sejam desenroladas, essas correntes sejam quebradas no mundo espiritual, para que haja uma vitória na vida deste casal, desta família, Senhor. Nós Te abençoamos, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Abençoamos com a bênção do Deus Todo-Poderoso, que só enriquece e não traz nenhuma tristeza, nenhum desgosto. Esta bênção que nós clamamos pela sua vida, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui todos os sábados, às 20 e 30 horas. Amanhã, nós vamos ter vários cultos na igreja, a partir de 7 horas da manhã, cultos de 1 hora. O nosso pastor, o pastor Jorge, ele estará lá no culto das 10 horas, ele vai até 11h30, depois tem outro culto, e ele retorna às 17h30 e nós fechamos o dia no culto às 20h30, que é o culto Caixa d'Água, tá certo? A igreja Batista Getsemane aqui em Belo Horizonte, na sede, nós estamos abertos de 8 horas da manhã até as 10 horas, sempre tem um pastor lá orando,